Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Simplificado. Esse trabalho é realizado por Raquel Celine, Carlos Eduardo, Marinês Peniche, Luiz Ricardo Monção e por mim, Ana Carolina. Hoje nós iremos abordar um tema muito recorrente no nosso país e no mundo: a questão das mulheres no mundo do trabalho. No decorrer do nosso debate, nós vamos abordar o cenário histórico em que o tema começou a ter visibilidade mundial com a Revolução Industrial, e como essa questão é apoiada nos tratados internacionais firmados ao longo da história. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Mas vamos relembrar um pouquinho mais como é que deu, né, esse processo até culminar nesse dia especial, que é considerado o Dia das Mulheres, mas que não foi só isso, né? Há vários processos que foram sendo ocorridos durante a história para que a gente possa ter o reconhecimento que a gente tem hoje, mas que ainda a gente precisa trabalhar muito mais. A primeira revolução industrial mudou a economia agrária e artesanal. As mulheres elas realizavam as tarefas fisicamente exigentes, assim como os homens. Não tinham muito essa divisão. Tanto as mulheres quanto os homens trabalhavam da mesma forma, que era na economia agrária, né, no campo. A revolução industrial ela modificou isso. Agora eles dividiam os homens, as mulheres, as crianças para uma função específica. Geralmente os homens ficam com um trabalho que exigisse mais, uma força fisicamente mais robusta, digamos assim, e as mulheres e crianças iam para lugares que fossem pequenos e apertados devido ao tamanho delas serem menor. Tudo isso, tanto os homens, as mulheres e as crianças se submetiam a esse tipo de trabalho para tentar levar o alimento para sua casa, né? Tudo pela oportunidade de ganhar um salário e poder sustentar a sua casa. Agora já não era mais uma função só dos homens, as mulheres também estavam contribuindo. Pela primeira vez, as mulheres começaram a trabalhar fora de casa. E à medida que essa classe trabalhadora crescia, as condições insalubres também cresciam. As fábricas eram superlotadas, as condições mínimas possíveis, as máquinas eram operadas sem a menor preocupação com a saúde com a segurança, né, dos funcionários, a própria saúde, porque doenças eram espalhadas naquele ambiente. A exemplo disso foi um incêndio que ocorreu na fábrica Triangle Shirtwaist, em New York, em 25 de março de 1911. A fábrica era repleta de têxteis inflamáveis, como a maioria das fábricas naquela época, e esses têxteis, ele culminou no incêndio e na morte de 129 mulheres e 23 homens. E fora outros exemplos que a gente poderia dar aqui, mas a gente não vai se ater muito a isso. Mas a questão é que, com isso, houve uma contribuição. Esses acidentes, essas doenças, essas condições insalubres de trabalho contribuiu para o crescimento dos sindicatos e principalmente dos tratados internacionais, né? Situações como essas que ocorriam nas fábricas. É importante destacar aqui que em nenhum momento com a Revolução Industrial houve aquela preocupação de, tipo, como eu posso explicar? Vamos exaltar o papel da mulher, dizer que a mulher também é útil na sociedade, que a mulher tem o mesmo valor que os homens. Não, as mulheres eram vistas apenas como um objeto, uma força de trabalho, e foi só isso. Não teve tanta revolução como os movimentos feministas fizeram pelas mulheres, sabe? Tanto que até hoje a gente vê que as mulheres não têm igualdade salarial com os homens, por mais que elas façam a mesma função, sejam contratadas para fazer a mesma coisa no ambiente de trabalho e elas ganham menos. Se um homem vai dar uma palestra, parece que ele tem mais argumentos de autoridade para falar sobre aquilo do que uma mulher, porque as pessoas não levam em consideração o que uma mulher diz, até mesmo as próprias mulheres. E essa basicamente é a nossa discussão hoje aqui, o papel das mulheres no mundo do trabalho. Agora,
Para chegarmos ainda mais perto da realidade de muitas mulheres no Brasil, nós vamos introduzir ao assunto o cenário das empregadas domésticas, comentando como as condições de trabalho dessas mulheres podem ser algo nocivo à sua saúde, vida e segurança. Assim como analisaremos também as origens históricas da desvalorização desse setor de trabalho. Para falar de herança, a gente precisa voltar no passado, né? O trabalho escravo, ele surgiu de fato no Brasil após a chegada dos africanos. Eles vieram aqui para trabalhar para senhores de engenho. As mulheres, por sua vez, chegavam e iam para as casas grandes para cumprir o papel de arrumar, lavar e ser amas de leite dos filhos dos senhores. Assim, podemos dizer que ali iniciou o trabalho doméstico no Brasil. Bom, a situação das mulheres que trabalhavam nas casas grandes eram situações muito degradantes. Elas trabalhavam horas e horas, sem nenhum intervalo, com péssima alimentação, com pouquíssima higiene. Se elas conseguiam um fiozinho de sabão para se lavar, era muito. E se elas se recusavam, por lei, elas podiam ser, sim, agredidas. Elas eram ou chicoteadas ou colocadas no tronco para servir de exemplo para os outros escravos não cometerem o mesmo erro. Então, a escravidão, ela era benéfica para o Estado, ela era permitida pelo Estado. E tudo isso era respaldado por uma sociedade racista, patriarcalista e escravocrata. Após a Revolução Industrial, o Brasil começou a sofrer muita pressão externa, principalmente da Inglaterra, para que ele abolisse a escravidão. Desse modo, aos poucos, algumas leis passaram a ser introduzidas em território nacional. Por exemplo, a Lei Feijó, de 1931, que considerava os escravos que estavam sendo importados livres. A Lei Eusébio de Queiroz, famosíssima, de 1850, que proibiu o tráfico internacional de escravos. A Lei do Ventre Livre, de 1831, que proporcionava a liberdade dos filhos das escravas. A Lei Sexagenário, de 1885, que os escravos a partir de 60 anos eram libertos. E, por fim, a mais famosa Lei Áurea, de 1888, que de fato proibiu, que de fato aboliu a escravidão no Brasil. Porém, essas leis só foram cumpridas no papel, porque de fato nenhuma política pública foi criada com o intuito de reconhecer que homens e mulheres estavam livres, que aqueles escravos não eram mais escravos. E como não havia uma mudança de cenário, de fato, os escravos que haviam passado a vida inteira aprendendo, entre aspas, um ofício, e eles desempenhavam um papel nos engenhos, nas casas grandes, eles acabavam voltando, porque entre ficar à margem da sociedade e passar fome, morrer de fome, e voltar para um lugar onde eu era humilhado, mas pelo menos eu tinha um pouquinho de comida, eles preferiam isso. E essa volta dos escravos para as antigas propriedades que eles trabalhavam como escravos, apesar da abolição, como a Raquel disse, no papel, essa falta de políticas afirmativas que amparassem essas pessoas após anos. O Brasil viveu mais de 200 anos só no sistema escravista. Então, essas pessoas cresceram e envelheceram e tiveram filhos e constituíram famílias ali mesmo nas senzalas. Aquele tipo de vida era o único tipo de vida que eles conheciam. Então, o governo simplesmente pegou eles, tirou essa realidade e os colocou realmente à margem da sociedade, em que não foi oferecida educação, não foi oferecida moradia digna para essas pessoas, qualquer tipo de amparo não foi oferecido para elas. Então, para elas era simplesmente mais fácil. Na nossa cabeça, a gente pensar assim, nossa, essas pessoas voltaram, né, para aquela vida em que sofriam humilhações e apanhavam naqueles troncos que a gente já viu em vários filmes, como os escravos eram castigados e tudo mais. Mas era o único tipo de vida que eles conheciam. E os escravos eram vistos, para complementar o que ela falou, os escravos eram vistos como propriedade, então eles eram facilmente substituídos. Não eram considerados nem pessoas, para a gente poder, o que a gente tem hoje, o conceito da dignidade humana, que uma pessoa deve ter um mínimo para sobreviver, um mínimo de dignidade,
independente de crimes que ela cometa, de falta de pagamentos, de pensão alimentícia, por exemplo, mas nunca um juiz vai dar uma sentença que tire o mínimo da dignidade daquela pessoa de viver. Nem isso os escravos eram considerados, nem isso eles não eram vistos como sujeitos de direitos. Falando especificamente das mulheres na senzala, havia mudanças dela da senzala para Casa Grande. Para algumas aquilo era uma oportunidade de ascensão, de mudar, de ter um trabalho diferente daquele trabalho mais pesado ali que as outras escravas tinham. Elas eram amas de leite, né? Amamentavam os bebês das senhoras e dos senhores brancos. Algumas eram estupradas pelos seus patrões, né? No caso, os donos de engenho. Algumas já teve relatos, numa pesquisa que a gente fez para um trabalho no semestre anterior. Eu não vou lembrar agora qual autor falou isso, mas ele disse que basicamente algumas mulheres tinham crises de ciúmes dos senhores de engenho com essas empregadas e acabavam num surto, numa loucura, cometendo atrocidades com algumas delas. Algumas tinham até os seios mutilados, comida quente, esse tipo de coisas eram jogadas nela por ciúmes, que os donos de engenho começaram a tratar aquelas mulheres de forma diferente, né? Na verdade, estavam as estuprando, mas para elas, algumas não tinham a mínima noção do que estava acontecendo. Até irônico pensar isso, porque esse tratar diferente era receber um filete de sabonete para tomar banho, era receber um pouquinho a mais de comida naquele dia. É irônico pensar isso. Exatamente. Esse tratar diferente. E Raquel, levando para um lado agora, por exemplo, num relacionamento abusivo que a gente vê hoje, é exatamente assim. De que assim, eu te bato, mas eu te trouxe flores ontem, eu não deixo tu sair com os teus amigos, mas eu te protejo, sei lá. Esse tipo de coisa parece que vem de muito tempo antes, e a gente às vezes nem consegue pensar de onde surgiu, de quanto tempo a gente tem isso enraizado na nossa sociedade mesmo. É tomado como uma situação normal, esse tratar de obrigação com o seu parceiro. Pelo fato de eu te dar proteção, você me deve fidelidade, você me deve uma certa lealdade, né? Uma certa submissão. Amiga, uma certa submissão, exatamente. E isso tá tão enraizado, tá tão vem de tanto tempo que a gente trata isso como uma realidade normal. Ah, tudo bem, não tem importância. Ele é bom comigo. Ou eu não vou encontrar alguém melhor do que ele. Não vou encontrar alguém melhor que ele, exatamente. Agora, trazendo para um lado trabalhista, que é o tema de hoje, para o nosso tema, empregada doméstica, a gente consegue ver nitidamente isso numa relação entre empregada e empregador. Aquela falsa moralidade, aquela falsa generosidade que o patrão tem com o seu empregado. Não, ele faz parte da minha família. Não, ele almoça comigo, ele come da minha comida. Gente, ele come da minha comida. Vocês conseguem entender a entonação dessa frase? É como se o empregado não fosse uma pessoa. É tipo, eu sou bom, eu sou uma ótima pessoa porque eu deixo ele comer a mesma comida que eu. Exatamente. Não, eu sou uma ótima empregada porque eu deixo eu sou uma ótima empregadora porque a minha empregada toma da água da minha geladeira. Nossa. Uma coisa que eu sempre penso nisso é aquele conceito do Gessé Souza, que tem um livro chamado A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. Ele usa um conceito de gente e subgente. No caso que a sociedade, ele simula uma sociedade que já aceitou
que existem pessoas que são mais importantes que a outra. E a gente vive nesse comodismo. Por exemplo, eu já escutei muito assim na minha vida, é filho de empregada, é filho de porteiro, vai ter o mesmo destino que o pai. É filho de um grande empresário, obviamente vai herdar a empresa do pai. Então parece que tem pessoas que nasceram numa condição financeira melhor, vão continuar ali. E quando elas perdem esse status, né, de estar numa classe social que detém mais condições econômicas, financeiras melhores, mais favoráveis do que outra, elas acabam sofrendo sanções. Eu não sei se você já percebeu, quando isso é retratado em novela, em filme, uma pessoa que tinha bastante dinheiro e decline daquele status dela, ela é tratada como se fosse ninguém, como se nunca tivesse conquistado nada na vida dela. Sim. Imagina quem já nasceu assim, sem nada na vida e está lutando todos os dias para ter alguma coisa. Tem uma frase que uma professora nossa usa e cai muito bem nessa situação que a Mari acabou de falar, que se você é filha de empregada, logo você será uma empregada. E se você quebra esse ciclo, se você quebra essa ação esperada para a sociedade, você não é uma regra, você é uma exceção. Eu tenho muita, não sei se é propriedade o nome certo, mas da minha experiência de vida, eu venho de uma família que há gerações as mulheres são empregadas domésticas. A minha avó foi, minha mãe. Então, esse destino sempre foi colocado para mim, como tu acabou de dizer, né? Filha de empregada doméstica, vai ser empregada doméstica. Você era criada você era criada naquele ciclo de que você tinha que aprender a lavar, a passar, a fazer comida e a servir alguém, né? Exatamente. E pode até soar engraçado. Eu nunca, combinei com essas funções, entendeu? Nunca foi minha praia, sempre foi estudar. E assim, eu percebi que quando eu entrei na universidade, principalmente no curso de Direito, enfim, que tem todo o prestígio e é concorrido e blá blá blá, eu percebi muito aqueles olhares de tipo, caramba, realmente, Nossa, né? a filha da empregada. Né? Tipo, nossa, realmente, né? A questão da meritocracia, porque eu mereci, porque eu estudei, me dediquei. Gente, eu entendo muito assim, tá mais uma conversa, né? Mas eu quero que as pessoas entendam que você pode sim se esforçar, você pode sim lutar e tudo mais, mas a nossa função aqui, principalmente a gente agora que somos estudantes de direito, a gente está conhecendo cada vez mais os direitos da sociedade que a gente vive. É incrível como as pessoas ainda usam esse título de meritocracia, sendo que a gente sabe que quem deve propor, quem deve garantir esses direitos, a entrada à universidade, uma segurança, a gente andar na rua, e postos de saúde que tenham efetivamente remédios e médicos, é o Estado, e nenhum desses ele garante. E dizer que a gente consegue fazer qualquer coisa dessas que eu falei com sucesso é porque a gente mereceu. Não, é uma questão muito maior. Se a gente não parar para pensar e olhar, principalmente para o sistema do processo seletivo da nossa universidade, não tem uma entrevista. Eu não sei se tu lembra, Raquel, no primeiro semestre que o professor Luiz Otávio disse que ele concordava que deveria ter uma entrevista para selecionar as pessoas e tudo mais. Eu concordo com essa visão, porque é só aplicar uma prova que contém as matérias do ensino médio. Metade das pessoas que entraram ali na nossa turma foram, sei lá, 40 pessoas. 20 pessoas ali nem tiveram todas as matérias do ensino médio, porque vieram de escola pública, não tiveram todo o amparo que deveriam ter, e outras 20 pessoas sempre estudaram a vida toda numa escola particular, que dispôs de todo o conhecimento possível que eles poderiam ter. Tudo bem, a gente tem a cota agora, né? E isso foi uma conquista muito grande. E ainda existem pessoas do nosso meio social, Eu acho que é esmola. Que é esmola, entendeu? E uma vez disseram para mim, tu entrou por cotas, né? Mas
tu aceita as pessoas te chamarem de... Tipo assim, tu tá deixando eles te chamarem de pobre e preto, né? Eu falei, ué, mas eu sou isso. E eu aceito a minha condição. E eu tô muito feliz que alguém reconheceu isso e criou alguma política pública para que uma pessoa como eu, da situação que eu vivi, consiga chegar aonde eu estou. Então, eu me sinto muito feliz. Aí tu percebe como isso é um pensamento que está enraizado? É o do tema que a gente falou aqui, que esse pensamento de uma sociedade é muito difícil de mudar. Não adianta tu colocar só uma lei, como foi a abolição da escravatura, e não mudar a mentalidade das pessoas. Não adianta de nada. Porque vai continuar na mesmice. Se eu coloco uma lei que proíbe a escravidão, mas não me é proporcionada uma situação em que eu vou deixar de ser um escravo, né? Para dar um gancho no que tu falou, tu disse da questão da mentalidade, né, e tudo mais, de que as pessoas não mudam. E as próprias pessoas, tanto quem é o oprimido quanto quem é o opressor, acaba acreditando que isso é normal. Essas falas de dizer, é como se fosse da família, não, que isso. Mas a empregada mora num quartinho lá no fundo da casa, para quase ninguém ver. A empregada almoça num horário diferente, porque ela não pode sentar na mesma mesa que os patrões. Os patrões, quando escutam que a filha de uma empregada passou numa universidade, num curso super concorrido, eles não acreditam, porque o filho dele está tentando lá 50 anos fazer medicina e não consegue. Então é tudo isso, sabe? Que me faz pensar assim, caramba, eu queria pegar todas essas pessoas, assim, abraçar e dizer, você tem direitos, você não Você é pode viver humano, assim. você tem dignidade. Exatamente, você não nasceu para ficar assim, você é amparado e tudo mais. E é incrível como isso se tornou uma coisa super Você é o natural. ser, você é um ser repleto de direitos e você pode praticar, você pode exigir esses direitos e você tem que praticar seus deveres de cidadão. Assim como o Estado exige que ele cumpra o seu dever, a gente também tem que exigir que o Estado cumpra o papel Cumpra o dele na dever nossa dele, vida. exatamente. Uma das características que eu percebi, isso eu percebo assim desde sempre, eu acho. O padrão das empregadas domésticas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. São sempre Negra, mulheres negras, baixa pobre, escolaridade, pobre, pobre. Geralmente são mães com o pai ausente, né? Mães elas são solteiras que chefes de são. família. Exatamente. É um padrão. E parece que isso vai passando de geração em geração. E é aquele negócio, a mesma situação das escravas. Ou você trabalha para mim e você leva o mínimo de sustento para sua casa, ou você não trabalha e morre de fome, você não leva nada para o seu filho comer. E aí agora você coloca uma mãe, agora você pensa, mãe nenhuma quer ver seu filho passar fome. Então ela vai se submeter a uma situação degradante, uma situação exaustiva, uma situação que a longo prazo vai trazer consequências físicas, mentais para ela, porque ela quer colocar um prato de comida na mesa do filho dela. É muito aquilo de, assim, eu acho que isso é do ser humano, né? A gente querer se sentir importante, querer sentir que a gente tem algum valor e tudo mais. Tanto que eu falei dessas empregadas, ou desculpa, dessas escravas que mudaram da senzala para Casa Grande, né? Com certeza, eu imagino assim, com certeza elas deviam se sentir super melhores do que as outras. Deviam se sentir mais querida, né? Mesmo sendo estupradas do jeito que elas eram pelos senhores, mas deviam se sentir porque estavam numa condição, entre aspas, um pouco melhor do que as outras. E tem muito isso também. Bom, tem a lei complementar, né, de 2015 que foi criada. Chamada PEC das Domésticas, mais conhecida como... Isso, a PEC das domésticas. Que para muitos
não foi considerada uma vitória, né? Porque houve a redução, que a gente estava comentando, né? De empregadas de trabalho, porque para a Das classe empregadas, média, das não, empregadas domésticas de fato de carteira assinada, né? E houve isso, o aumento da informalidade como diaristas, né? exatamente, porque a classe média não gostou muito das mudanças que estavam acontecendo, né? Eu vou ler aqui o artigo 1º, que diz que, assim, artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, aplicando-se o disposto nesta lei. Aí diz, né, que é vedada a contratação de menor de 18 anos, que o trabalho normal, a duração dele não pode exceder a 8 horas diárias e a 44 semanais, e uma série de outros direitos que foram garantidos lá, né? Uma segurança jurídica deveria ter sido para essas empregadas. Tem muitas informações, então, quem quiser procurar saber mais, é a Lei Complementar número 150 de 2015. Quando, logo em 2015, quando essa lei foi sancionada, essa lei complementar foi sancionada, houve muitos protestos na época. Não sei se todos lembram, mas eu estava estudando para fazer esse episódio e eu vi um vídeo de uma mulher rica, branca, que era uma das grandes vozes, era uma das grandes ativistas contra a PEC 150. Ela fazia o seguinte questionamento: trabalhadores domésticos são trabalhadores? Elas são parte da minha família? Como assim elas são trabalhadoras? Nossa. E sim, parece chocante. Parece não, é chocante pensar nisso, porque as domésticas foram as últimas a receber esses direitos, porque não eram vistos como trabalhadores, como trabalhadoras comuns. Eram vistas como uma amiga da família, como uma auxiliar da família. Tanto é que elas foram as últimas. A falsa ilusão, né? E isso, a falsa parente da família, né? Parte da família. Elas foram as últimas a ganhar esses direitos. A PEC 150, ela veio para quê? Ela veio trazendo o auxílio doença, o auxílio acidente de trabalho, que caso você sofra um acidente durante o trabalho, caso você sofra de alguma doença posterior, que é no caso por síndrome de movimentos repetitivos, ou alguma coisa, você tem um fundo de garantia. As empregadas agora tiveram o FGTS inclusos no seu salário. Elas vão poder ter uma aposentadoria depois, um fundo de garantia. Nesse salário, após a PEC, foi contabilizado agora o INSS, o FGTS. Então, as empregadas elas tinham uma maior garantia. Muitas empregadas elas eram alienadas contra essa PEC, a preferirem não ter sua carteira assinada, porque elas acreditavam que iam perder seus empregos. Eu lembro que muita gente falou na época, assim, né? Tipo, entrevistas e tudo mais, que não queria mesmo que as pessoas assinassem a carteira delas, porque elas iam perder diversos benefícios que elas nem sabiam explicar quais eram. E eu lembro que os patrões, no caso, as pessoas que estavam contratando essas pessoas, né, falavam que isso foi ruim para ambos e tudo mais. Não, essa regularização. Foi ruim para eles, porque agora eles iam ter que arcar com todos os direitos que elas já tinham, né? Mas que agora era uma obrigação deles por lei. Eu lembro que muitas vezes, quando minha avó ia procurar trabalho, e eu perguntava assim: ei, você não era tua carteira? Não. Sabe? Parece assim que era um pânico para os próprios empregados, né, no caso. Assinar a carteira e tudo mais. Eu falava, ué, mas por que a CLT, ela te garante direitos e tudo mais, tem que assinar, tem previdência e tudo mais. Porque para eles, eu tenho na minha cabeça o seguinte: quando eu ia para entrevista, né, o patrão já deixava claro: olha, eu não vou assinar carteira. Se tu quiser isso, o trabalho é 3 dias por semana, é tanto,
para lavar, passar a cozinhar, para levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, levar o cachorro e um monte de tarefa por esse salário que nem representa o mínimo de dignidade para a pessoa viver. Então, eu acho que isso já foi anos, assim, sabe, sendo introduzido na mentalidade dessas pessoas, das empregadas, que não, eu tenho que obedecer aquilo que ele está dizendo porque eu preciso levar o mínimo para minha casa. Eu preciso sustentar os meus filhos. Preciso Exatamente. pagar minha conta. Meu aluguel, minha luz. Exatamente. É muito complicado. E se você for fazer um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos ou a França, ter empregada doméstica nos outros países é uma coisa assim de luxo. O salário dela está avaliado entre 7 mil. Aí Sim. agora aqui no Brasil, o salário da empregada doméstica é o quê? O salário mínimo? 1.100? Isso aí. E quem vive de diária, que ganha tipo 100 reais. Às vezes tem uma ali, uma aqui. É muito complicado. Nossa, aí muito, se desdobra entre 5 casas para conseguir esse salário mínimo no mês. Isso. Mas a gente pensa naquilo, né? Mesmo que as pessoas precisam. A necessidade faz a pessoa. Isso é uma frase que eu sempre carrego comigo. A gente critica, a gente se pergunta o porquê, as pessoas se submetem a isso, etc, etc. Às vezes uma mulher se submete a um relacionamento abusivo, porque ela não tem renda. A única renda dela é daquele homem que é um abusador. Então, a necessidade, ela faz a pessoa. Um ponto importante a se falar são os tratados internacionais adotados pela Organização das Nações Unidas que buscam combater essa discriminação, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que foi adotado em 1979, porém só entrou em vigor em 1981. Essa convenção conta com 30 artigos que possuem uma agenda de orientações dos Estados-membros para combater essa discriminação contra a mulher, através da incorporação do princípio de igualdade de gêneros, revogação de leis discriminatórias e a criação de instituições públicas que assegurem à mulher uma proteção contra a discriminação. E é claro que esse tratado deve agir em conjuntos com outros, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado em 1966, porém entrou em vigor apenas em 1976, que estabelece, como o próprio nome já diz, direitos econômicos, sociais e culturais, estabelece mais direitos do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como direitos trabalhistas que asseguram condições justas e favoráveis de trabalho. E outro ponto importante a citar é que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, esse é o nome inteiro, também estabelece o Comitê para a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres, que é um dos comitês da Organização das Nações Unidas que age recebendo relatórios dos Estados-membros ou até denúncias para guiar e orientar os estados para um cumprimento melhor do tratado. E eu acho que cabe uma reflexão aqui, que nós, jovens adolescentes, nós, a próxima geração de adultos, façamos diferente, procuremos reverter de algum modo essa situação, nem que seja de uma pessoa, de um em um, a gente pode fazer o mundo um lugar diferente. Eu acho que eu sempre penso assim, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão na nossa volta. Exatamente. Então, se um dia a gente necessitar de contratar uma empregada ou qualquer outro tipo de serviço, né, para sua casa, para sua residência, pensar muito nisso no que a gente falou hoje, pensar que poderia ser a gente, se a gente não tivesse as oportunidades que a gente, graças a Deus, conseguiu agarrar com todas as forças, mas que tem pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. E se elas estão ali é porque elas precisam. E meu Deus do céu, eu não sei nem como dizer, mas
se colocar no lugar do outro, ter a empatia. E Ter não, empatia, exatamente. A palavra não, certa para esse né, tema é empatia. não deixar que isso se repita por mais anos que já está enraizado no país que a gente vive. Ter noção dos direitos e dos nossos deveres também. Isso se aplica a todo mundo. Muito obrigada para você que ouviu até aqui o nosso podcast, que fala um pouquinho sobre as mulheres, né? Minimamente aí sobre os seus direitos e sobre as suas lutas ao longo da história. Como já foi dito, nós agradecemos por quem ouviu ou assistiu até aqui e espero que tenham gostado e que tenha sido bom para refletir sobre a situação das mulheres nessas condições de trabalho. Muito obrigada, gente. Curte nosso. Curte aí, dá um joinha, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo para amigos, familiares, pessoas que vocês acham que precisam escutar isso, até também que não precisam, porque todo mundo precisa, né? Então, envia para todo mundo aí, para que todo mundo tenha consciência dos direitos que a gente precisa ter. É isso, obrigada. Obrigada.